E no Enseada, que tipo de classes de ativos vocês investem? Então, Ralph, esse ADA, como tem 20 anos, né, a gente já vem construindo devagarzinho esse portfólio, principalmente com a pegada de diversificação e gestão de risco. Como a família tem historicamente uma posição no Brasil importante, eu precisava diversificar isso em moedas, setores e tudo mais para sair um pouco do risco concentrado em Brasil. E assim foi feito ao longo do tempo. Né? Como eu falei, Londres me permitiu, de fato, olhar de uma forma mais global as possibilidades e aí começar a entrar mais na Ásia, nos Estados Unidos, Europa, evidentemente, e em ativos mais ilíquidos. Aí pode ser private equity, venture capital, o nome, enfim, tanto faz. Mas é o conceito de iliquidez com uma visão de longo prazo. Como family office, de fato, é para, né, eu brinco por todo e sempre, por várias gerações, nosso desafio é encontrar os fundos adequados, com boa reputação, boa gestão, e fazendo as coisas direito, evidentemente, com uma visão de longo prazo. Então, a gente procura ter ativos ilíquidos que gerem bons resultados ao longo do tempo. E, claro, você também tem que ter uma gestão do caixa para o dia a dia, para fazer sentido conforme as demandas familiares. Isso no Brasil e fora do Brasil? Grande parte é fora do Brasil, para falar a verdade. Grande parte. Então. Isso. Ao longo do tempo, fui pegando o que a gente tinha de liquidez para poder diversificar fora do Brasil. Uma coisa que me chama a atenção na sua estratégia é que, como um family office, quer dizer, além de diversificar os investimentos, o que é normal num family office, aqui no Brasil você faz investimentos diretos em algumas startups. Por que essa estratégia? Perfeito, Ralph. Aqui no Brasil a gente tem uma vantagem competitiva. Eu sei com quem eu não quero fazer negócio. Né? Então, no Brasil, eu consigo ter uma relação mais próxima com empreendedores. Fora do Brasil, é muito mais difícil. Tem menos histórico de relação com as pessoas e alguns ecossistemas. Dito isso, fora a gente procura sempre via fundo. Né? A gente não tem nenhuma operação direta, exceto uma companhia de vinho que temos em Portugal, depois eu posso te explicar. E no Brasil a gente também faz tudo via fundo, mas os fundos te oferecem co-investimento, o que permite se aproximar de algumas investidas e criar relações com alguns empreendedores e aí fazer coisas diretas e já estando em alguns fundos. Todavia, como eu estava comentando, a gente já conhece muita gente. E aí é natural eu ter um pouco mais de proximidade com o setor de saúde, porque é onde eu sei fazer pergunta, onde eu conheço uma série de agentes, pessoas que às vezes até passaram pela nossa companhia, ou pessoas que eu conheci ao longo do tempo pela minha jornada de Sul América. E aí você acaba acompanhando essas pessoas ao longo do tempo e procura, inclusive, entender o que elas estão fazendo, o que não funcionou e tudo mais. E aí uma coisa leva a outra. Dito isso, você acaba tendo empresas que hoje a gente investe, se quiser posso citar alguns exemplos, de pessoas que a gente acompanhou muito bem e falou, poxa, essa pessoa é boa, a tese tem propósito, tem algum impacto social, dependendo como for, que isso é importante também, e tudo mais. Ou seja, no Brasil, a proximidade local permite esse tipo de situação com o desafio da governança, que para mim é um ponto-chave. Como controlar e acompanhar. Isso é um grande desafio para um family office que, em tese, não deveria fazer nada direto, exceto quando a gente tem algumas relações próximas. Mas você tem uma estrutura para fazer essa análise ou é muito da sua relação pessoal? Graças a Deus eu tenho um time excelente que me apoia para poder analisar, conversar com cada pessoa, comparar o que é dito e quiçá, chamar elementos de fora para ver se o que a nossa tese faz sentido. Você faz investimentos sozinhos ou sempre são co-investimentos com fundos locais? A gente, vamos lá, raros são os sozinhos, muito raro, por uma questão de concentração de risco, habitualmente com outras pessoas. Ô Luiz, você também comentou que, por ser do setor de saúde, seguro, você acaba investindo nesse tipo de empresas. Mas é a tese que você segue ou é só por conhecer mais o setor? É a vantagem de conhecer mais o setor, Ralph, que permite justamente, estar mais perto do empreendedor e saber fazer a pergunta certa e ter uma leitura mais profunda de eventuais riscos, né? Então, acaba sendo uma tese natural, porém a gente também olha outras coisas, porque senão você acaba concentrando muito risco numa tese só, seja imobiliário, seja, por exemplo, agro. Agro é uma coisa que a gente tem estudado muito, ainda não fiz nada, mas tem estudado muito porque é o quê? O famoso DNA Brasil. O que o Brasil tem de bom? Agro, educação, saúde, imobiliário. Isso tem que ser visto. Porque na nossa tese de investimento, o que faz sentido no Brasil é economia real. Nada além disso. E mesmo assim, num percentual menor
das nossas alocações. Quantas startups você tem diretas no seu portfólio? Mais de 20. Mais de 20 startups? Bastante. Isso desde quando você começou a investir? Uns 6, 7 anos. Devagarzinho. Me ilustra aí alguns exemplos Você aí tem do seu portfólio que você investiu. Perfeito. Tem uma que foi até recente, fazem 2 anos, a chamar Saúde Trevo, que é uma plataforma de exame laboratorial com um time assim, muito especializado, que dá acesso a pessoas que não conseguem pagar para um plano de saúde. Então, é um público mais C e D. Então, acho que tem uma questão também de poder investir em companhias que dão acesso a uma camada da população que não teve o mesmo privilégio que outras pessoas tiveram. Tem também, por exemplo, a Genial Care, uma empresa incrível, que ela estava na plataforma do Atlântico, que é um fundo lá do Julinho Vasconcelos, que acho que você conhece bem. Sim. E que ele justamente o tratamento de autismo. Então, tem um mercado muito forte. A própria ANS agora botou no hall que isso tem que ser atendido. E você tem uma série de famílias que tem uma demanda importante nesse sentido. Uma outra empresa, Soulup, é uma empresa de um aplicativo de astrologia que visa mental health. E essa empresa brasileira tem relações com a Inglaterra, Estados Unidos, já está em 180 países, já tem mais de 50 mil downloads e gerando uma força motora muito grande em volta disso. Você tem a Isa Saúde, lá do Fernandinho Pares, uma empresa de home care que eu acompanho desde 2020. Eu não faturava um pouquinho, desde a Sul-América eu vou acompanhando, está indo para uma série B agora, se Deus quiser vai dar certo, já levantando 25 milhões de dólares, assim, está indo super bem, com um faturamento passando dos 100 milhões, com consistência. Você tem a Sami Saúde, né? Aí um pouco mais do meu DNA, plano de saúde, lá o Vitor e o Gui fazendo um trabalho incrível, gestão de sinistro muito bem feita, aumentando a base de segurados, novos produtos, uma reserva técnica bem controlada, com um time muito bom, funcionando. Você tem a Horus, lá do João Renault e do Pedro Batista, lá, que também tem uma base de LP muito bacana. O pessoal falando com AI, e isso é uma coisa muito importante. Para onde vai o AI? Então vamos falar de AI para cá, para lá. Mas quem está fazendo isso de verdade? Né? Quem está, de fato, desenvolvendo isso de uma forma com consistência, boa tecnologia e que seja aplicável? Poxa, Horus, está incrível esse trabalho. Tem, como sempre, Hashdex, como não comentar. Aí é criptomoeda, aí sai um pouquinho do setor que você tem conforto. Mas aí, perfeitamente, só que aí entra numa pessoa que tem um pouquinho de proximidade, que é o Marcelo Sampaio, Sim. né? E que justamente faz um trabalho incrível, foi um visionário, corajoso, não teria como não acompanhá-lo por questões pessoais, e aí vem se desenvolvendo de uma forma incrível, né? E tantas outras eu posso ficar aqui lembrando. Então, eu falei de várias coisas que não necessariamente conversam entre si, mas que, às vezes, no ecossistema, um pode atender a outra. Isso tem muito valor, né? Como criar um ecossistema que uma pode ser a solução de um é problema do outro e vice-versa, e pode trazer um ciclo virtuoso. Luiz, são 7 anos, aproximadamente, de investimentos diretos, que em Venture Capital não é nada. Aí você fala de investimentos até de 10 anos. Sim. Já teve alguma saída? Já. A própria Hashdex, quando ela fez uma série A, eu reduzi bastante minha posição, porque ela valorizou 8 vezes. Então, não tenho a mínima ideia se na próxima série B vai ser mais 8. Então, é a história da gestão de risco, não dá para ter ambição desenfreada. Então, uma parte a gente realizou para justamente permitir fazer novos investimentos em outros setores, né, para poder gerar um compound interessante. Então, a Hashdex é um bom exemplo, onde eu diminui a posição. Você também tem vários fundos. Aí, se você quiser entrar em fundos de VC, próprio da Advent, ou Pincus, ou outros afora, que a gente saiu com resultados bem bacanas. Aí entra numa outra característica do seu investimento, que é ser um LP de fundos, Isso. ou de Private Equity ou de Venture Capital. Isso é uma parte importante da sua estratégia? É a maior parte da estratégia. A maior parte está Isso. alocada nesses fundos. Porque, no fundo, a menor parte é o direto. Né? Tá. Peguei um exemplo agora, mas esse é a menor parte, é uma parte pequena. O de verdade mesmo são os fundos. Hoje você investe em que fundos que você pode citar que você é um LP relevante ou importante? Pode ser a Advent, pode ser O fundo de tech deles. o fundo global O deles. fundo global deles. Isso. Ou você tem a Pincus, tem um fundo muito bacana, o General Atlantic, ou a Bain. Você tem algumas placas importantes. Então, acho que como family office, a gente também tem a responsabilidade de escolher placas importantes, que têm um histórico importante. Por quê? Gestão de risco. Isso tudo é arriscado. Então, você pega uma época de 2020, 2021, 2022, são vintage que foram complicados. Quem entrou ali, né, está sofrendo um pouquinho ainda, claro, ainda tem tempo para realizar, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Tanto é que a gente vai investindo sempre paulatinamente
para pegar vintage diferentes. Várias safras. Várias a estratégia safras. correta de se investir nessa classe de ativos. Com calma, aí você recicla o dinheiro, na hora que vem de um lado, você bota do outro, com calma. Visão de longo prazo. A família tem sempre a orientação de vamos devagar, com consistência, e devagar no sentido com cuidado, né? Devagar parando. Sim. Muito pelo contrário, até porque eu estou longe de ser um cara devagar. Mas é no sentido de fazer as coisas com calma, paulatinamente e com responsabilidade. E vocês investem em VCs aqui no Brasil? Brasil, muito pouco. Porque eu acho que a indústria de VC eu gosto muito. Tenho uma série de amigos, inclusive, no setor. Você pega lá o que o Ricardo falou do Spectra, na indústria de VC. O Ricardo Kenneth, né? Kenneth, a gente investiu no Spectra, inclusive. Que é um fundo muito bacana, a gente gosta muito dele, do Renato e do time deles. É difícil o mercado de VC no Brasil, né? Assim, é um mercado pequeno, que é um mercado comprador disso, depois para saída. Então, a gente tem até alguns investimentos, tipo a Vox, a gente está lá, o pessoal é muito bom, mas aí são valores menores, com mais cuidado. Acho que a vantagem de você, às vezes, entrar num fundo de VC no Brasil é poder acompanhar o que está acontecendo, mas em valores menores. Aí eu prefiro botar um pouco menos para acompanhar e, quiçá, acompanhar com investimentos. E você também, quando faz um investimento direto aqui nas startups brasileiras, o teu cheque é um cheque seed para seed? Qual que é mais ou menos o tamanho desse cheque? E o que você olha na hora de investir no empreendedor, além do setor que você conhece? Vamos lá, você tem que entender a experiência da pessoa. A pessoa inexperiente já viveu isso. E a primeira pergunta que eu faço, cara, é legal, me conta o que deu errado. Só fala que deu certo é a coisa mais fácil do mundo. Aí o pessoal conta um monte de mentira. Me fala o que deu errado, o que você aprendeu com isso? Eu já errei muito. E olhando meio copo cheio, isso é ótimo. Você aprende muito quando você erra. Claro, depois você errar de novo, aí não é mais errar, tem outro nome. É burrice. Então, assim, como é que você aprende com isso? E aí eu entendo a importância de poder sentar com empreendedores, olhar a jornada deles, claro, fazer a due diligence para ver se aquilo que está sendo dito bate de verdade, conversar com outros LPs também, ou pessoas que já investiram com eles, de tal maneira a poder mitigar qualquer risco, que mesmo assim pode dar errado e vários darão errado. Não adianta ter ilusão. Sim. Então, e justamente é importante diversificar em cheques menores para poder, né, segurar um pouco o tamanho do problema. E a gente costuma, inclusive, Ralf, quando a gente se compromete a fazer um investimento direto, a deploy o capital ao longo do tempo com KPIs bem estabelecidos. Se não bater, não adianta vir explicar. Tudo tem justificativa. Só que não tem, combinado é combinado e está tudo certo. E assim funciona. Já teve uma série de empresas que a gente investiu, o KPI não foi atendido, desculpa, não vai rolar. Mas a empresa vai morrer. Não tem o que fazer. Não tem como. A gente tem que seguir isso para ser realmente muito diligente, com responsabilidade, porque, poxa, eu tenho que lidar depois, prestar relatório aqui de direito do que aconteceu ou não. E é uma questão de responsabilidade fiduciária, moral e legal, inclusive. E moral e família ainda mais, né? Sim. E o cheque no investimento direto é de que ordem? Pode ser de 500 mil a 10 milhões, mas tudo depende. Reais ou dólares? Reais. Tô falando de reais no Brasil. 500 mil reais a 10 milhões de reais. Isso. Mas olhando em Brasil é isso. E, de novo, vamos entender quem é o empreendedor, experiência dele. Depois, se essa empresa faz sentido o que ela está fazendo, tamanho de mercado. O cara está fazendo, mas tem mercado, de fato? Tem comprador para isso? Por que ninguém fez até agora? Né? Esse negócio de receita da pólvora, tudo... Deixa eu entender, alguém já tentou? Por que não funcionou? Tem que olhar isso tudo com muito cuidado, porque vários empreendedores acreditam que eles têm a receita mágica para tudo e a experiência mostra que não é bem assim. Se alguém não fez, talvez algum motivo tem. E se de fato aquela pessoa tem um borogodó específico, vamos a fundo, porque, né, é um pouco atípico esse tipo de situação.